É com grande prazer que nós iniciamos mais uma atividade do Núcleo de Educação à Distância da Comunhão Espírita de Brasília. Vamos fazer uma meditação sobre a justiça divina e sobre a misericórdia divina. Muitas vezes nós nos perguntamos qual é a principal característica da doutrina espírita. E sempre nos vem à mente diversas respostas. Alguns dizem, não, a doutrina espírita é a que cuida da mediunidade. Isso é uma verdade, mas será a principal? Depois de meditar um pouco sobre esse assunto, a gente conclui que uma das grandes características da doutrina espírita é o seu caráter de considerar o ser humano como um espírito em evolução, encarnado segundo em alguns períodos, desencarnado em outros períodos, mas um ser em evolução. É uma concepção diferente daquelas religiões que têm o conceito de ser humano estático, aquele que nasce, vive por algum tempo aqui na Terra e depois morre e tem a destinação de sua alma definida para sempre. Essa é uma concepção estática. Na concepção dinâmica de certas religiões, entre elas a doutrina espírita, o ser humano é um ser em evolução. Seu espírito utiliza diversas encarnações, quer dizer, diversas experiências no corpo de carne, diversas experiências no plano desencarnado ou plano espiritual, e ao longo dessas experiências vai evoluindo. A descrição sobre como se processa essa evolução é feita em diversas obras. Uma delas, o capítulo 8º da terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa parte cuida das leis morais. E esse capítulo 8º fala sobre a lei do progresso. O que é a lei do progresso? Em termos muito simples, ela diz que os nossos espíritos não são criados por Deus de uma forma acabada e definitiva. Ao contrário, são criados simples e ignorantes, próximos do nível dos animais superiores, e em seguida vão se aperfeiçoando nas duas dimensões que nos separam dos animais superiores, que são a razão, a inteligência, e a moralidade ou o sentimento, cabeça e coração. Nós nos aperfeiçoamos na inteligência, na razão, pelo estudo. Nós nos aperfeiçoamos em moralidade, seguindo os ensinamentos de Jesus, que constam do Evangelho. A lei do progresso, então, indica para nós como é a nossa vida. E mais do que isso, como é considerada por nós uma lei, indica que nós somos obrigados, que Deus, nosso Pai, ao criar o nosso espírito, nos atribuiu a tarefa de seguirmos progredindo constantemente. A gente faz isso aproveitando as experiências do dia a dia.
tanto aqui no plano encarnado, do qual vos falo, como no plano desencarnado. Aproveitar as experiências para progredir é uma consequência natural da lei do progresso. O Pai Celestial criou os seres humanos dotados de livre-arbítrio e eles devem usar o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de decisão para se aperfeiçoar. Todos nós. E Deus, quando criou o ser humano e atribuiu ao ser humano livre-arbítrio, colocou para nós também uma forma de nos orientar para a evolução, para o progresso. É um sistema de controle. E hoje nós vamos meditar sobre esse sistema de controle, que é chamado por muitas pessoas de justiça divina e de misericórdia divina. O controle para a gente seguir as leis divinas e assim evoluir é através do sofrimento. Quando a gente se põe usando mal o nosso livre-arbítrio, quando a gente se coloca a violar leis divinas, em geral fazendo outras pessoas sofrerem, então acontece o sofrimento. Nós já ouvimos assim na voz do povo dizendo assim, o sofrimento vem pela justiça divina. Ouvimos também assim dizer, Deus é justo. Às vezes, Deus é misericordioso. E isso dá para a gente algumas dúvidas. Por exemplo, se Deus é justo, Ele também pode ser misericordioso ao mesmo tempo? Como que isso funciona? A misericórdia divina, então, será um indulto para as nossas violações da lei? Indulto acontece quando uma violação da lei aqui na Terra é perdoada e esquecida, como se nada tivesse acontecido. Será que é assim que funciona em relação a Deus? Por que nós sofremos? Será que o sofrimento não é uma espécie de Deus dando troco para ofensas que nós fazemos a Ele com as nossas faltas? Será que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Aquele que pune pode, ao mesmo tempo, indultar? O que é que Jesus quis dizer quando ensinou no Pai Nosso? Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores? Perdão divino é a mesma coisa que perdão humano? O que é dívida para com as leis divinas? O que quis dizer Jesus com a frase bem-aventurados os que choram? É verdade que não existe injustiça real? Não mesmo. Nesta meditação de hoje, nós vamos tentar deixar claras causas para os sofrimentos, porque há justiça neles, tal como ensina a doutrina espírita. Para isso nós estudaremos mecanismos da justiça divina, tal como foi concebida por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, e pelo irmão Antônio Luiz Saião no livro Elucidações Evangélicas. Estudaremos também o conceito de misericórdia divina, estudada no livro O Céu e o Inferno, para que a gente possa evitar dúvidas na compreensão desses conceitos de justiça e de misericórdia divina. E ao longo da nossa conversa, eu espero que a gente consiga esclarecer essas perguntas que colocamos logo no começo desta nossa conversa.
Vamos começar estudando as consequências das violações da lei divina. Violações conscientes da lei divina são os populares pecados. Então, nós vamos estudar, em termos de uma linguagem muito simples, consequências dos pecados. A criação de Deus está sempre em equilíbrio, está sempre em harmonia, a menos que alguém, usando o seu livre-arbítrio, quebre essa harmonia em algum ponto do universo. Quando uma pessoa comete um erro contra a lei de Deus, ela causa um desequilíbrio, uma quebra de harmonia em si próprio, nas pessoas diretamente envolvidas, noutras pessoas, por exemplo, aquelas que assistiram à ação incorreta e no universo como um todo. Então, a principal consequência de uma violação da lei divina, a principal consequência de um pecado é uma desarmonia, um desequilíbrio em nós próprios e nos outros e no universo. No livro Ação e Reação, capítulo 19, André Luiz fala para nós: a prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência, que, entrando em condição desarmônica, desajusta ela própria os centros de força em que se mantém. A fim de preservar o equilíbrio geral da criação, a justiça divina exige que a harmonia quebrada pelo erro seja restabelecida. Então, o principal papel da justiça divina é restabelecer a harmonia quebrada pelo pecado. A esse respeito, André Luiz, no mesmo capítulo 19 do livro Ação e Reação, nos diz: é por isso que a justiça, sendo o instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente por nós mesmos, em toda ocasião que lhe defraudemos os princípios. A justiça divina estabelece que a responsabilidade para o restabelecimento da harmonia é daquele que cometeu o erro. Se eu, pelo meu pecado, causei uma desarmonia, sou eu que devo restabelecer esta harmonia. A justiça divina, então, estabelece como que a gente faz isso, é o que nós estamos estudando hoje. Essa responsabilidade de restabelecer a harmonia costuma ser chamada de dívida para com a lei divina, ou simplesmente dívida. Essa dívida é proporcional à gravidade do erro cometido. Isto é, quanto mais grave o erro, maior será a dívida. O erro pode ser voluntário ou involuntário, pode ser cometido com maior ou menor grau de consciência. E os erros cometidos voluntária e conscientemente são os mais graves. Vamos agora estudar o processo pelo qual nós restabelecemos ao universo a harmonia quebrada. Esse processo é chamado de regeneração. É um mecanismo, a regeneração é encarada por Kardec como um mecanismo da justiça divina. Esse mecanismo é estudado muito bem no livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, na primeira parte, e no livro Elucidações Evangélicas, a partir da página 146. Começamos o estudo da justiça divina com
versículo do livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que foi escrito 550 anos antes de Cristo e consta do Velho Testamento. O Ezequiel diz o seguinte: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Viver aqui significa restabelecer as suas boas relações com as leis divinas. Significa passar pelo processo de regeneração, aquele processo que leva um pecador a restabelecer a harmonia por ele quebrada. A regeneração é um processo, diz Kardec, é um conjunto de 3 etapas. Na literatura religiosa em geral, e mesmo na literatura espírita, esse processo recebe diversos nomes: resgate, ou resgate da dívida, redenção, remissão do pecado, pagamento da dívida para com a lei divina. É muito importante lembrar que todas essas expressões, resgate, redenção, remissão, pagamento da dívida, elas designam esse processo pelo qual a gente restabelece o equilíbrio quebrado pelo erro contra a lei divina. Assim, uma vez praticado um pecado, a lei divina atua no sentido de levar o pecador a restabelecer o equilíbrio. E, como eu lhes falei já, é um processo de 3 etapas. A primeira etapa é chamada de expiação. E é onde vem o sofrimento. Uma vez praticada uma violação da lei divina, uma vez ocorrido em nós esse desequilíbrio, de forma automática passamos a entrar em sofrimento. A gravidade do sofrimento é proporcional à gravidade do pecado, ou seja, quanto maior a gravidade da falta, maior o sofrimento. A consciência de quem praticou essa falta acaba sendo levada pela dor a despertar para o arrependimento. Às vezes, esse despertar é muito rápido. A gente comete uma falta, sofre algum mal-estar e logo cai a ficha. Olha, vacilei contra a lei de Deus. Olha para cima e diz: olha, Senhor, perdão, e eu vou resolver esse problema, vou reparar o mal que causei. A expiação, então, é a primeira consequência de uma falta praticada, mediante a qual a consciência acaba por despertar para o arrependimento. Esse conceito de expiação é muito importante, porque ele mostra para nós as razões do sofrimento. Essas razões são levar a pessoa a compreender que errou e a buscar se corrigir. Por isso, a expiação é um instrumento do progresso do ser humano. É um mecanismo de controle para o mau uso do livre-arbítrio. Sofremos para concluirmos que agimos mal e que precisamos corrigir as consequências do nosso erro. O sofrimento, então, é uma espécie de sinal vermelho, um alerta de que fizemos algo contra a lei de Deus. A dor que recebemos é a mais leve possível que pode nos levar ao arrependimento. Deus não quer que a gente sofra.
Ele quer que a gente se arrependa. E a dor, então, que vem é a menor possível. Às vezes, no nosso mau uso do livre-arbítrio, na nossa teimosia, nós insistimos em repetir e repetir o erro, ainda que já estejamos sofrendo. E nesse caso, então, as contingências para o arrependimento começam a ficar mais duras. O sofrimento muito grande, muito forte, às vezes, é porque a gente teimou e insistiu em realizar o mesmo pecado. A segunda etapa do processo de regeneração é o arrependimento. Arrependimento é a etapa da regeneração em que a dor causada pela expiação nos leva à tomada de consciência do erro praticado. Os jovens costumam dizer cair a ficha, tomar consciência do erro praticado. Quando a gente toma consciência do erro praticado, normalmente a gente toma uma decisão, primeiro, de não repetir esse erro, e segundo, fazer o possível para reparar o prejuízo causado pelo erro. Seja esse um prejuízo material, seja esse um prejuízo moral. E aqui um ponto muito importante que diferencia a doutrina espírita de algumas outras denominações religiosas, de algumas outras religiões. Embora o arrependimento seja necessário à regeneração, ele não é suficiente, por mais que insistam nisso outras religiões. Por que não é suficiente? Porque só o arrependimento não promove a reharmonização daquela quebra de harmonia causada pelo pecado. É preciso uma etapa final, chamada de reparação. A reparação é sempre um ato de amor, e é o amor exercitado na prática que vai diluir as consequências do erro e que vai promover a reharmonização da pessoa que praticou o erro, da pessoa que sofreu o erro praticado e do universo em geral. Então, a reparação consiste na prática do amor em diversas direções. Uma dessas direções é chamada de reparação direta. Na reparação direta, nós fazemos o bem de forma compensatória a todos aqueles a quem praticamos, contribuindo gradativamente para diminuir e mesmo anular a antipatia decorrente do pecado, substituindo-a por uma simpatia crescente. Por exemplo, se furtei, devolvo o valor furtado e ainda algo mais, que é para compensar a pessoa prejudicada. É muito interessante a gente aqui observar que nós temos uma dificuldade quando nós praticamos uma violação da lei de Deus, por exemplo, da lei de amor. Alguém sofre. E quando alguém sofre, normalmente, se seguisse direitinho a lei de Jesus, iria nos perdoar. Jesus ensinou, nós devemos perdoar sempre. Porém, o que acontece é que muitas vezes, ou pela ação do orgulho ferido, da mágoa, a pessoa não nos perdoa. E, ao contrário, coloca para nós, na nossa direção, uma vibração negativa de antipatia, de mal querer,
às vezes mesmo de ódio. Só o amor vence esse mau sentimento. E nessa questão da reparação direta, o amor é praticado diretamente. Seja como no exemplo de devolução do amor furtado, às vezes nós estamos falando de pecadinhos, mas às vezes o pecado é muito grande. Por exemplo, um assassinato. Se uma pessoa tira do outro a vida no corpo, tira dele todas as oportunidades de aperfeiçoamento que aquela encarnação iria oferecer à pessoa. É uma coisa muito grave. E pela reparação, então, depois que cai a ficha do arrependimento, pela reparação, a pessoa que matou vai receber o mesmo espírito como seu filho, devolvendo a ele a vida no corpo que havia sido tirada no passado. Isso ocorre tanto nos assassinatos realizados depois que a pessoa já é grande, como também nos casos de aborto. Muitas vezes, nos trabalhos de orientação, a gente recebe pessoas, senhoras, que me perguntam: olha, eu pratiquei aborto, caiu a minha ficha, eu enxergo que isso é uma coisa muito triste, não devia ter feito. E agora? O que eu faço? E a gente sempre diz assim: reza para Deus devolver para você aquele espírito na forma de um outro filho, de uma forma de uma outra criança. O corpo será outro, mas o espírito será o mesmo. E você vai amar esse seu filho e você vai, portanto, praticar uma reparação. Em alguns casos, isso funciona muito bem. Noutros casos, a senhora diz assim: mas eu já não posso mais ter filhos. Como vou fazer então? E a ideia, nesse caso, é fazer a reparação indireta. Praticar o amor, praticar o bem, objetivando fazer o bem ao próximo de uma maneira geral. No caso, por exemplo, às crianças. A gente recomenda às crianças: vá numa creche, ofereça seus serviços, doe de seu carinho, de sua ternura para outras crianças. E peça a Deus que na sua próxima encarnação você possa ser mãe daquele espírito. Mas enquanto isso, você vai colocando o seu amor no universo. Essa é a reparação indireta, em que a gente, às vezes, beneficia toda a natureza, contribui para o equilíbrio geral do universo, às vezes quebrado por outras pessoas. Nós estamos convivendo, por exemplo, aqui no mundo, com grande quantidade de violência. Tanto no nosso país, o Brasil, como em outros países, tem havido muita violência. Toda vez que nós colocarmos brandura no mundo, toda vez que nós agirmos com paciência, com tolerância, com falta de agressividade, nós estaremos contribuindo para minorar a violência do mundo. E a doutrina espírita nos ensina a importância das vibrações sobre a ação das pessoas. Até Jesus disse assim: toda vez que 2 ou mais pessoas se unirem para orar, eu estarei no meio delas. Jesus reforçando nossa posição de vibração elevada. Há lugares no mundo onde todos os dias, ao longo de muito tempo,
são feitas orações diárias. Aqui na comunhão, por exemplo, todos os dias são feitas um sem número de orações. Então, esse espaço em que nós estamos vibrando e o espaço virtual que é comunicado através da internet vai assumindo uma condição positiva. E você que está participando conosco à distância, está colaborando conosco nessa vibração, vibrando também positivamente. Há lugares onde essas orações são feitas há mais de 1000 anos. Não há quem entre numa catedral, como, por exemplo, a Notre-Dame de Paris, que tem mais de 1000 anos, não há quem entre ali e não sinta a influência de paz que você recebe pela atmosfera espiritual daquele lugar. Assim, como existe esse tipo de influência, infelizmente existe também a influência de uma coletividade praticando a violência, praticando atos negativos, praticando o ódio religioso, o ódio político. E nós sempre precisamos meditar na nossa responsabilidade. Até quanto eu estou contribuindo para a atmosfera positiva das vibrações do planeta? Até quanto eu estou contribuindo para as vibrações negativas na atmosfera espiritual do planeta? Porque uma vibração muito grande numa certa direção causa arrastamento. Irmãos nossos desavisados podem chegar à violência, mesmo que isso não fosse a sua intenção inicial, porque são convencidos pela prática da vibração, seja ela positiva, seja ela negativa. Daí a grande influência e a grande responsabilidade dos meios de comunicação, quando colocam uma mensagem à disposição de muitas pessoas. Então, vamos meditar. Qual a nossa responsabilidade? Você que está me ouvindo, que eu estou fazendo? Estou contribuindo positivamente? Será que eu posso melhorar, diminuindo a minha taxa de agressividade? Em casa, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Às vezes a gente não medita muito sobre as consequências quando solta um palavrão. Ou quando sente uma irritação muito forte na direção de alguém. Pior ainda, se essa irritação se transformar em ódio. Seja por razões religiosas, seja por razões políticas, seja por qualquer outra razão. À medida que o processo de reparação vai sendo realizado, a dor da expiação vai diminuindo, porque a justiça de Deus é sábia. Se eu estou caminhando na direção da reparação pela prática do amor, e o que Deus quer é que nós amemos, então a dor que nos leva à reparação vai diminuindo. Os sofrimentos só terminam por completo quando toda a negatividade semeada pelo pecado tenha sido anulada. Em outras palavras, a expiação só cessa quando termina a reparação individual e universal. A regeneração, então, recordando, é um processo que nos leva a reharmonizar, a promover a reharmonia do universo que nós quebramos pelo nosso pecado.
e ela é constituída de 3 fases: a expiação, o arrependimento e a reparação. A reparação, repetindo, é realizada pela prática do amor. Quem descreveu muito bem esse processo, de uma maneira muito simples, foi o apóstolo Pedro. Na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. O Pedro diz assim: meus filhos, amai, mas amai muito, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Essa é a nossa grande esperança de nos livrarmos dos sofrimentos da expiação. Quanto mais amor, mais próximo estaremos da nossa reharmonização com as leis divinas, com a reparação que nós fizermos das violações da lei divina. Portanto, esse versículo constitui para nós uma grande esperança. Qualquer que tenha sido a falta, qualquer que tenha sido a gravidade da falta, nós temos a esperança de poder repará-la. E essa reparação tanto pode ocorrer diretamente na direção daqueles que sofreram a nossa ação errônea, quanto indiretamente na direção das pessoas e do universo em geral. Outro ponto importante é que o conceito de regeneração também permite nos entender que o sofrimento não é resultante de uma ofensa à divindade e que o Pai Celestial não é vingador. A ideia de uma ofensa à divindade é errada, porque Deus, em sua perfeição infinita, não se ofende com um pecado de um ser humano. Deus não tem orgulho, Ele é todo amor. O nosso orgulho ferido é que gera um sentimento de que fomos ofendidos. E, ao contrário, o Pai Celestial tem consciência de que não nos criou perfeitos, nos criou aperfeiçoáveis. Esta é uma característica do ser humano, ser aperfeiçoável. É isso que fala a lei do progresso, naquele capítulo 8 da parte 3ª, Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Assim, a justiça divina, principalmente a expiação. Tem muita gente que pensa assim: eu estou sofrendo porque eu ofendi a divindade, agora eu estou lascado, porque a divindade vem às forras. A divindade não, a justiça divina não é um processo em que Deus vai à desforra por haver recebido uma ofensa pelo pecado. Ao contrário, a justiça divina se manifesta como um mecanismo automático de correção de rumo, que entra em ação quando usamos mal o nosso livre-arbítrio, em direção contrária ao nosso progresso como ser humano, que é na direção do amor, que é na direção do bem. Então, resumindo, as causas de nosso sofrimento expiatório são as nossas violações da lei divina, os nossos pecados. O objetivo desse sofrimento é a tomada de consciência do erro praticado e a decisão de reparar esse erro. Essa é a função do sofrimento, tal como colocado por Deus na lei de causa e efeito. Sofremos para tomarmos consciência de que erramos e a tomarmos uma decisão de reparar o mal cometido,
os danos que a gente fez alguém sofrer. E aí, então, reparar realmente o erro. Trata-se, portanto, de um sofrimento justo, causado por nós próprios e com o objetivo de nos levar ao equilíbrio de volta e a prosseguirmos no nosso aperfeiçoamento. É um sofrimento justo que surge para nos levar à correção dos efeitos dos nossos pecados. Esses os conceitos ligados à justiça divina. E a misericórdia? Vamos ver que Deus é, ao mesmo tempo, infinitamente justo, porque nos leva à reparação dos erros praticados, como também é misericordioso. Como é essa misericórdia? Uma coisa nós podemos dizer que ela não é. A misericórdia divina não é um indulto, no sentido que Deus não tem uma borracha enorme que apaga o nosso erro. Não, nós vamos sempre ter que arcar com as consequências, as responsabilidades dos erros. Mas o perdão divino ou a misericórdia divina vem para nos dar novas oportunidades de regeneração, de reharmonização. Quando pedimos a Deus no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós estamos pedindo a Deus o perdão divino, pedindo a Deus a ação da misericórdia divina. E, ao mesmo tempo, nós assumimos o compromisso com o Criador de perdoarmos aqueles que nos fizeram sofrer. Então, vejam bem, aparecem dois conceitos, perdão divino e perdão humano. E eles não são iguais. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Qual é essa diferença? A misericórdia divina, ou o perdão divino, não dispensa o culpado de sua dívida. Já vimos que essa dívida é entendida como a responsabilidade de passar pelo processo de regeneração, que é expiação, tomada de consciência, arrependimento, reparação do mal. Em outras palavras, não se pode anular o processo da justiça divina. Não é um indulto. Mas a misericórdia de Deus, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, Kardec diz o seguinte: a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, mas sofre as consequências de seus erros. Mas a misericórdia divina nos oferece infinitas possibilidades de regeneração, quantas forem necessárias. Então, pela justiça divina, o pecador é impelido à regeneração que leva à reparação do erro. E pela misericórdia divina, ele recebe infinitas possibilidades de fazer a reparação. Esta é a misericórdia divina. Ela não esquece o pecado, mas ela dá a oportunidade da gente reparar o efeito do pecado, quantas vezes forem necessárias. E o perdão humano? No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec diz o seguinte: que o perdão é algo que a gente deve praticar. O Kardec sempre foi muito razoável. Deixa eu voltar um pouquinho atrás.
Kardec é muito razoável. Quando Jesus diz para a gente, devemos perdoar sempre. Tem momentos que ele fala, perdoa 70 vezes, 7 vezes. E esse conceito do perdão sempre ficou assim, sempre trouxe dúvidas para a gente, para mim, porque eu pensava assim, será que eu vou esquecer aquelas ofensas que eu recebi, aquela maldade que eu recebi? Já faz 30 anos e eu estou lembrando como se fosse hoje. A realidade é que esquecer é a última fase do processo de perdoar. Assim como a reparação é um processo, assim como a regeneração é um processo, o perdão também é um processo. Quer dizer, ele leva tempo e ele tem várias etapas. A primeira etapa do perdão humano é não se vingar. Então, se a gente recebe alguma coisa muito negativa e sofremos, se a nossa tendência é devolver o sofrimento, nós não perdoamos nada. A vingança é a coisa que mais contraria o processo do perdão. Então, se nós conseguimos segurar a nossa tendência de devolver uma ofensa, de devolver uma maldade recebida, então nós estamos no caminho do perdão. Vencemos a primeira etapa. A segunda etapa, que é igualmente difícil, é a gente não guardar ódio, não guardar ressentimento, mágoa. Pela vingança, a tendência da gente fazer mal para o outro que nos ofendeu. A mágoa é uma agressão a nós próprios. A mágoa, principalmente aquelas mágoas e ódios que são remoídos, a gente traz continuamente ao nosso pensamento e ao nosso sentimento aquelas maldades, aquele conflito todo. Esse processo de cultivar, remoer uma mágoa, é um veneno para o espírito. Mas é um veneno para o nosso espírito. Em outras palavras, nós estamos nos agredindo. Então, uma das consequências mais lindas do perdão é que nós deixamos de nos agredir. Essa agressão inicialmente é feita à nossa parte espiritual, da parte espiritual ataca o perispírito e do perispírito ataca o corpo. E se isso ocorrer, um ódio cultivado por muito tempo, a pessoa acaba ficando doente do corpo. E doenças muito graves. Uma coisa muito importante para nós concluirmos este pedaço mais teórico e darmos um exemplo é a questão de que a justiça e a misericórdia de Deus estão sempre presentes em todos nós. A justiça divina não dorme, não tem férias, não entra de feriado. Está sempre presente. Primeiro, para nos fazer meditar sobre o que fizemos pelo sofrimento, a expiação. Segundo, para esclarecer a nossa cabeça do que a gente aprontou contra as leis divinas e chegar à tomada de consciência, que é o arrependimento. E terceiro, para nos dar forças, para chegarmos para uma pessoa a quem a gente fez mal e dizer, desculpa. Tão importante essa palavra, pedir desculpa. Ah, mas isso é uma coisa muito difícil, eu não tenho cara para chegar. Eu já me arrependi, mas não tenho cara para chegar no outro e dizer assim, pô, o cara foi mal. Onde está a minha hombridade? Às vezes é uma mulher que fala isso, eu dou risada. Então vejam bem, para isso, para quem não tem ainda essa força, tem duas saídas. Primeiro é pedir a Deus, me dá força. E segundo, é a aposta dos 30 dias.
que é essa aposta dos 30 dias? É uma aposta que eu costumo fazer. Se você teve algum conflito com alguém e quer pedir desculpa ou quer voltar às boas, você, em sigilo absoluto, não pode contar para ninguém, você faz uma oração em favor daquela pessoa. Meu Deus, abençoa fulano de tal. Não vai rezar assim. Meu Deus, fazei com que fulano de tal volte às boas comigo. Não, porque nesse caso nós estamos pedindo para Deus violar o livre-arbítrio do outro. O outro está bravo com a gente. O Pai Celestial não vai forçar o livre-arbítrio, porque foi Ele que deu o livre-arbítrio. Vamos só rezar assim. Meu Deus, abençoa fulano de tal. Abençoai-o, protegei-o, amparai-o. Ponto. Todo dia. A aposta é que durante 30 dias vai acontecer alguma coisa que você que está rezando em sigilo vai perceber a força do recado de amor constituído pela oração. O seu amor. Essa pessoa vai passar por você e dizer, oi. Aí você não vai fechar a cara, claro, vai dizer, oi, como vai? Pode acontecer antes, mas a aposta é que em 30 dias isso vai acontecer. E faz muito tempo que eu faço essa aposta, até hoje eu nunca perdi nenhuma. Um exemplo importante sobre a decisão de reparação está na parábola de Jesus na casa de Zaqueu. Em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, o evangelista conta que Jesus foi à casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, coletor de impostos, tirava dinheiro dos judeus para passar para Roma. E Roma fornecia a força, o exército, para tomar à força bens daqueles que não pagavam os impostos. E como essa tarefa de coletar impostos era detestada pelo povo, Roma fechava os olhos se os cobradores de impostos, além do imposto que Roma tinha que receber, se ele pegasse um pouquinho para ele também. Isso é um pecado grave, porque era uma extorsão, e ainda baseada na força mesmo. Zaqueu era o chefe dos publicanos e era muito rico. Jesus passou por ele e ele estava querendo conhecer Jesus. Aí Jesus passou por ele e disse, ô Zaqueu, você desce dessa árvore. Ele era baixinho, subiu numa árvore para poder ver Jesus. Você desce daí, eu preciso que você me hospede hoje na sua casa. Zaqueu ficou louco de alegria, foi logo, recebeu Jesus e as pessoas estavam com ele. E aquela presença poderosa, doce, mas superpoderosa de Jesus, fez com que Zaqueu tivesse muito clara onde ele tinha errado contra a lei de Deus. E ele disse, mestre, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, vou indenizar com 4 vezes o prejuízo. Jesus sorriu. É um exemplo de reparação e dizem que ele fez realmente, além do arrependimento, ele chegou a realizar aquilo que falou. Uma outra coisa muito importante é que é narrada sobre expiação, depois arrependimento e reparação indireta, é narrado no livro Nosso Lar, de André Luiz, em que André Luiz fala sobre a sua experiência. Quando ele faleceu, ele passou 7 anos numa região muito triste, muito feia,
onde ele foi acusado, perseguido, sentia-se horrivelmente mal. E depois de muito tempo, quando nada mais estava do seu orgulho, ele já havia passado por todas as humilhações, ele pediu ao Supremo Autor da natureza que lhe estendesse mãos paternais. Aí ele mesmo fala: é preciso haver sofrido muito para entender as misteriosas belezas da oração. É preciso haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para buscar o remédio da prece. Nesse instante, a neblina se desfez, se dissipou e surgiu ao seu lado um velhinho sorridente que se identificou como Clarencio, que o transportou para nosso lar. Lá ele tomou consciência de que havia realmente causado a sua própria morte de uma maneira lenta por excessos que havia praticado. E decidiu passar a trabalhar em favor de necessitados, espalhar o seu amor a título de reparação daquelas coisas negativas que ele havia feito no mundo. Passou por uma prova enorme, porque depois de um ano ele foi autorizado a visitar a família. E lá ele verificou que a esposa havia se casado de novo, depois de tanto tempo. E teve que vencer a tentação do ódio. E no filme Nosso Lar, não sei se assistiram, tem uma cena fortíssima e muito bem feita, onde quando o ódio começa a tomar conta do seu coração, retorna em volta dele aquele ambiente umbralino de feiura, de maldade. Imediatamente ele vence aquilo e o umbral se dissipa para ele novamente. É uma cena muito bem feita e muito de acordo com a realidade. Por essa vitória, ele ainda fez uma cura, ajudou a cura do esposo, do segundo esposo da mulher. Por essa nova cura que ele venceu o ódio e praticou o amor, ele foi declarado cidadão permanente de nosso lar, porque antes era apenas um hóspede. Vamos, nesse momento, verificar se temos alguma pergunta. Não temos? Não, ainda não. Ok. Apenas algumas... pessoal elogiando muito e até conversando com o pessoal do nosso grupo pelo WhatsApp, e tive uma ideia, e a partir do próximo encontro nosso eu vou divulgar um número para que as pessoas possam enviar dúvidas pelo WhatsApp. Ok. Tá, que eu acho que é mais fácil a pessoa mandar mensagem. Então eu estou interagindo com o pessoal do nosso grupo, né, que está assistindo a gente, tá me dando feedback que o áudio tá bom, o vídeo tá bom, e gostando desse nosso momento hoje. Muito bom. Então vamos convidar todos para que em próximas oportunidades, mais ou menos daqui a um mês, vai ser divulgada no site da Comunhão, haverá uma nova meditação como a que nós fizemos hoje, sempre sobre temas evangélicos. E vamos convidar a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecidos pela oportunidade de meditarmos na sua infinita justiça e na sua infinita misericórdia, e suplicarmos forças para conseguirmos realizar as reparações necessárias, pagarmos as dívidas, como se diz por aí. E ao mesmo tempo que possamos cada um de nós colocarmos no mundo o nosso amor sob a forma de alegria pura, sob a forma de um sorriso, sob a forma de um auxílio de todas as naturezas, sob a forma de refrearmos
o nosso ódio, a nossa tendência à vingança, a nossa tendência à mágoa. Dai-nos força, Senhor, que a luz que cai sobre nós nesse momento se espalhe sobre todos os lugares que nos recebem e sobre todos os lugares que vão nos receber no futuro. E que possamos sair daqui cheios de paz. Que assim seja.